adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Com estas palavras da santa que hoje nós celebramos, Santa Luzia, Virgem e Mártir, que iniciamos o nosso momento sinal de esperança, sua meditação diária da Palavra de Deus, aqui pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, com o Padre Rafael, diretor espiritual da comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos trazer luz neste dia de Santa Luzia a este nosso momento de reflexão com a palavra de Deus também no Santo Evangelho, que é segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra esta parábola, conhecida como parábola dos 2 filhos, onde nós vemos que o pai, aqui sendo Deus, faz o mesmo convite para os 2 filhos: trabalhar na vinha. As respostas são diferentes das atitudes. É a primeira constatação que nós temos nesta parábola. O primeiro filho é aquele que diz que não vai, mas que muda de opinião e vai trabalhar na vinha. O outro é aquele que diz: Sim, Senhor, eu vou. Parece que está sempre pronto, mas na hora de agir, não vai. O primeiro grande ensino que nós temos aqui desta parábola é que não basta apenas dizer, não basta apenas falar, é necessário agir. É o velho ditado que diz: as palavras comovem, os exemplos arrastam. As palavras, às vezes, comovem, como a do filho que disse: Eu vou trabalhar, mas não vai. Mas o que permanecem mesmo são os exemplos, as ações. O filho mais novo, o primeiro filho que disse: Olha, eu não vou trabalhar, é aquele que muda de opinião. Essa mudança de opinião aqui da parábola nós conhecemos por um nome tão importante: conversão. Esta é a mensagem central do texto hoje. A conversão, a qual João Batista, grande personagem deste advento, vem nos chamar, como chamou a tantos naquele tempo. Quando Jesus pergunta, uma pergunta fácil de ser respondida pelos grandes mestres que estavam ali ao redor dele: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não iria trabalhar, mas foi. Fácil de responder, mas talvez difícil deles aceitarem o que Jesus diz depois. Pois bem,
Quem vai preceder vocês no reino de Deus, no reino dos céus, são os pecadores públicos, são as prostitutas, porque mudaram de opinião. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, aqui não é automático dizer que são esses os pecadores que vão entrar no reino de Deus, só vão entrar se converterem, se mudarem de opinião, se fizerem a vontade de Deus. Hoje nós temos um bonito exemplo de quem fez a vontade de Deus. Santa Luzia, esta santa que viveu no século III de Siracusa, na Itália, é dela esta frase que nós abrimos hoje o nosso quadro do Sinal da Esperança. Adoro a um só Deus verdadeiro. A Ele prometi amor e fidelidade. Ela escolheu servir ao Senhor. Santa Luzia nasceu numa família nobre e, desde cedo, uma família católica também, desde cedo ela sentiu o desejo de viver a sua consagração da sua virgindade. E os pais, de primeiro momento, aceitaram muito bem isso. Só que, passado um tempo, seu pai veio a falecer e sua mãe começou a imaginar que Luzia poderia se casar. E queria que o pretendente que apareceu era um grande homem nobre. Mas ela lembrava-se daquele voto que ela já tinha no seu coração, de apenas servir ao Deus verdadeiro, a Ele prometer todo o amor e toda a fidelidade. E sua mãe doente, elas fizeram uma romaria até o túmulo de uma outra santa, Santa Águeda. E Luzia pedia que, se houvesse o sinal da cura de sua mãe, ela iria levar até o fim o seu compromisso. Que foi o que aconteceu durante essa peregrinação. A mãe de Luzia foi curada. E ela então tomou a firme resolução de levar até o fim o compromisso com o seu voto de consagração à virgindade. Por isso foi perseguida. As autoridades até mesmo não permitiam a desonra daquele homem que queria se casar com Luzia, a desonra, entre aspas, dele ficar solteiro. E por isso perseguida até a morte, decapitada. A tradição nos diz que arrancaram os olhos de Luzia. E, fato ou não, o mais importante é ver o seu próprio nome, que significa que ela é portadora da luz. Que o nosso coração também seja iluminado pela luz do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Não apenas em palavras, mas principalmente em gestos, como foram os mártires da Igreja, como foi Santa Luzia, que hoje nós celebramos, como devemos ser eu e você. Pessoas que estão disponíveis a fazer a vontade de Deus, não só pelas palavras, mas sim pelas obras, adorando ao único Deus verdadeiro e a Ele prometendo sempre o amor e a fidelidade. Que por intercessão de Santa Luzia, os olhos físicos nossos, mas também os olhos da alma, sejam sempre abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.